A lição de número 10, domingo agora, dia 7 de dezembro, Assembleia de Deus, com mais de 70 mil templos, as ligadas à Convenção Geral em todos os rincões do nosso país, porque a Assembleia de Deus só cresce na periferia. E a lição que nos orienta as doutrinas básicas do cristianismo, a lição da CPAD, tema de hoje, Espírito, o âmago, o cerne, a essência da nossa vida. Como venho ressaltando nesses 3 meses, nesse trimestre, o Espírito é a sede da nossa consciência, o Espírito não é minúsculo, o nosso Espírito é a sede do nosso pensamento e a alma a sede dos nossos sentimentos, emoções e vontade, volição. Então, o texto áureo diz que a palavra de Deus, profetizada por Zacarias, dizendo que o Senhor estende o céu e funda a terra, e ele formou e forma o espírito dentro do homem. A Bíblia diz que no Éden ele soprou nas narinas do homem e o homem se tornou, após o sopro do espírito, ele se tornou alma vivente. Então, o sopro divino, o fôlego de vida, esse sopro espiritual é que nos faz imagem e semelhança de Deus. Não que Deus tenha sobrancelha, bigode, cabelo branco, preto, ou que ele tenha alguma cor determinada, calça 48, usa gravata, ou cinto, não sabemos, mas isso nada tem a ver com imagem e semelhança. A imagem e semelhança é apenas referente ao Espírito que Deus soprou. E Deus não nos fez um robô. Vou fazer um homem espiritual com um botãozinho lá em cima no céu, vou manipular ele para ele não errar, não pecar. Não. Deus fez imagem e semelhança no sentido de competências, habilidades, diversidades que o ser humano tem, capacidade de revolucionar, de reagir. A singularidade do ser humano é algo fenomenal. Bilhões de pessoas moram nesse planeta e ninguém tem uma cor de olhos igual, ninguém tem uma digital igual e ninguém tem um espírito igual. O espírito do ser humano é diáfano, sem igual, é sui generis, é ímpar. Nós, seres humanos, cada ser humano é ímpar. E essa é a capacidade do ser humano que é comparada à imagem e semelhança. Então, quando ele sopra no ser humano, o homem passa a ser um ser humano à imagem e semelhança de Deus. O ser humano ele é complexo, ele vai para além do que é dado, ninguém pode com o ser humano, ele desborda todos os esquemas, vai para além do que é dado, o ser humano não é pronto, ele quebra o interstício e se torna ser humano no Éden. E apesar dessa desobediência, já fazia parte do plano redentor, porque o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, essa singularidade do nosso espírito, ela é uma coisa fantástica. O próprio Jó fala sobre esta singularidade que Deus forma o espírito dentro do ser humano
E Eclesiastes, que não pode ser usado como livro de doutrina, porque Eclesiastes não é um livro de doutrina. Você pode usar Eclesiastes para complementar uma doutrina, mas não usá-lo como um livro doutrinário. Porque Eclesiastes é um livro de sabedoria, de relação interpessoal. Não se pode pegar um texto isolado de Eclesiastes, de Provérbios, e sair fazendo deles uma doutrina bíblica. Jamais. Mas você pode pegar um texto de Provérbios, de Eclesiastes, ou até de Salmos, para complementar, sim, uma doutrina. Quando diz que o pó volta à terra, porque o homem foi feito, sua formação. Moisés disse: Tu conhece a estrutura do ser humano, o ser humano é falho, e lembra que ele foi feito do pó da terra. Então o homem volta ao pó, a carne, né? E o espírito volta a Deus. Ou seja, o espírito volta a Deus para prestar contas. A Bíblia diz que todos havemos prestar conta perante Deus. E se você pega esse versículo literal ao pé da letra, como o testemunho de Jeová, o adventista vai dizer que todo o espírito vai para o céu, né? Todos os espíritos voltam a Deus. Aqui é na questão de que o espírito volta a Deus, porque ele é singular. E na qualidade de singular, de sui generis, de ímpar, ele vai prestar contas a Deus, conforme das suas obras, boas ou más. Né? Então a palavra que é usada na Bíblia é ruach. Ruach, ou ruach, como alguns pronunciam. É aquele sopro divino que os animais não receberam. Apenas o ser humano tem. E Hebreus fala da divisão da alma e do espírito, porque ele diz que a palavra penetra todas as coisas, é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então o espírito, ele se divide sim da alma. E na lição retrasada, o comentarista deve ter se equivocado dizendo que eles não se separam. Mas a Bíblia diz que se separa sim. E a palavra vai entre a divisão da alma e do espírito, porque o espírito é a sede da consciência, do pensamento, que comanda as vontades, e a alma a sede dos sentimentos, da vontade, da volição e das emoções. E no segundo tópico diz que o espírito até peca. Quando que o espírito peca? O espírito é minúsculo. Quando não tem um pensamento correto, quando não disciplina os desejos do corpo e da alma, então ele peca. Assim como também o espírito do homem, ele exercita a oração, a leitura, a santificação. E quando Adão teve um espírito altivo, ele pecou, querendo ser igual a Deus. Por isso Jesus disse: bem-aventurado os pobres de espírito, ou seja, que não tem um espírito arrogante, altivo. E a raiz do pecado está na desobediência, e essa raiz continua. Mas nós podemos vencer o pecado na força do Espírito Santo e no exercício da nossa santificação. A salvação é radical, ela já ocorreu, pela graça sois salvos. Não é pela graça vocês estão sendo salvos, pela graça sois salvos. Então, está no pretérito, já aconteceu, a salvação é radical. Agora, quem foi salvo, Deus exige a santificação, que é um exercício. Né? Então, o âmago da nossa vida, a essência da nossa vida, é o nosso espírito, que é a sede da nossa consciência, dos nossos neurônios. É o espírito que ora a Deus. Paulo disse: se falo em línguas, meu espírito ora bem. É o espírito que disciplina e exercita para a santificação e para a glorificação do nome do Senhor e para ter uma vida